Olá, estamos de volta pela TV Terra do Sol, está no ar o Notícias de Fortaleza. Hoje nós vamos falar da importância do aprendizado de um novo idioma, principalmente no mercado de trabalho e no desenvolvimento do adolescente. Dominar um segundo ou terceiro idioma é um requisito cada vez mais importante no mundo atual. Além de expandir as oportunidades de trabalho, a fluência em um segundo idioma oportuniza conhecer novas pessoas, histórias e culturas. Para falar sobre o tema, comigo no estúdio, a gerente de extensão do Centro de Línguas do INPA, Simone Castro. Tudo bem? Seja bem-vinda. Tudo bem. Boa tarde. Bom, quando a gente fala de um segundo idioma, né, a gente já percebeu que de um tempo para cá, cada vez mais se torna um requisito, né? Seja numa entrevista de emprego, seja para uma experiência para ter uma promoção, uma experiência fora do Brasil, fora do país, né, para outros lugares. Como é que tem sido assim essa, não exigência, mas esse requisito que faz total diferença na hora de contratar alguém? Pronto. Essa é uma exigência e a gente já vê como uma necessidade. Você bem falou que não mais uma língua estrangeira, né? 2, 3 línguas estrangeiras são importantíssimas nesse momento, porque ela entra como pré-requisito e ela é capaz de realmente naquele momento pontuar como não, é essa pessoa, quem tem mais experiência, quem tem mais de um idioma. Isso é um critério que com certeza ele é muito determinante. Com certeza. Quando a gente fala dessa influência, né, do segundo ou terceiro idioma na vida da pessoa, aí a gente retoma ao mercado de trabalho, igual a gente estava explicando, também tem uma questão dos adolescentes, né? De que forma que é mais importante, né, e de que forma que auxilia no aprendizado desse jovem? Pronto, a gente já fala a respeito de escolas bilíngues, mas aqueles adolescentes, eles já vislumbram essa necessidade, até porque eles participam desse mundo globalizado, dessa transformação que é muito célere na vida deles, né, de pleitear, por exemplo, um estudo em um outro país, e também com relação à escolha da profissão deles. E a língua, ela aparece lá como muito focada nessa transformação para uma melhoria no mercado de trabalho, na profissão que ele deseja exercer. Né? Então, assim, ela é determinante e para o adolescente também, como ele já vislumbra essa necessidade de mudança e de trazer mais um diferencial para a vida deles, a língua estrangeira entra. E, além de tudo, estudar uma língua estrangeira é estudar cultura, é estudar outro país, né? É a necessidade de, no mundo globalizado, conhecer mais e mais conhecimentos. Com certeza. E a gente está falando também dos jovens, né, assim, que tem uma cabeça, digamos assim, mais fresca também para o aprendizado, né, está entrando ali no mercado de trabalho. Isso. E como é que você pode ressaltar, até para os jovens que estão em casa, que às vezes fica na dúvida se faz um curso estrangeiro ou não, um curso de língua, né, a importância desse curso para o mercado de trabalho? Pronto. A importância, ela já é vista, até mesmo durante o aprendizado da língua estrangeira, ela é vista por quê? Porque você estuda sobre o seu país, mas não é uma noção só do seu país. Quando você passa a estudar uma outra língua estrangeira, você aprende sobre a política do outro país, você aprende sobre governança do outro país. Ou seja, para o adolescente que está com essa mente fresca ainda para o aprendizado, ela flui muito rápido, o aprendizado é muito rápido. E eles sentem isso. Então, essa necessidade só do iniciar, quando você dá o pontapé inicial para estudar uma língua estrangeira realmente de forma aprofundada, com um curso, por exemplo, no Centro de Línguas, né, em outros cursos da cidade, ele começa a despertar para essa necessidade e, além de tudo, ele tem curiosidade de saber mais. Com certeza. E também, assim, eu falo, dando até a minha própria experiência, né, eu comecei a fazer inglês no Centro de Línguas, né, muito nova, muito jovem. E aí isso me despertou e depois, para a minha profissão, né, ela veio super a calhar, somar, né? A somar e oportunizar, né? Então, assim, com certeza deve proporcionar para esses jovens uma boa experiência, né? E por que não aprender, né? Conhecimento nunca é demais. Claro. E como é que faz para participar, né? Para ter acesso ao Centro de Línguas? Pronto, acesso ao Centro de Línguas, sempre as seleções, elas acontecem 2 vezes por ano, né? E aí nós temos uma seleção no início do ano, as inscrições geralmente a gente já começa a pleitear agora, por exemplo, para outubro, edital saindo, aí vem as inscrições durante o mês de outubro, prova ainda. Então, a partir do semestre que vem, ele já inicia pelo semestre 1, né? A seleção de novatos acontece para as 7 línguas que nós temos lá, para os 7 idiomas. E a prova é sempre uma prova de conhecimentos gerais, né? E de língua portuguesa. Então, depois dessa prova, e sendo aprovado, ele passa
faz a matrícula. E nós temos 7 semestres, né, para a língua estrangeira e 5 semestres para a língua portuguesa. Uma caminhada boa aí, né? Boa. Bom, agora a gente vai acompanhar a coordenadora pedagógica do Centro de Línguas do INPA, a Leise Castanheira, que vai falar um pouco mais sobre a importância do aprendizado de um novo idioma, principalmente no mercado de trabalho e no desenvolvimento do adolescente. Roda VT. O aprendizado de um segundo idioma é requisito cada vez mais importante para expandir oportunidades e aumentar as chances de inserção no mercado de trabalho. Foi pensando nisso que a estudante Tamires decidiu aprender outros idiomas. Um aprendizado que ela já consegue colocar em prática no cotidiano. A gente acaba se deparando com algumas situações onde um filme que nós queremos assistir, ele tem a opção de dublado, e muita gente opta pela própria língua que as pessoas falam, que normalmente é o inglês. A questão de, um exemplo, se você atualmente vai no mercado de trabalho, um auxiliar administrativo, ele vai trabalhar muito com a questão com a internet, com a questão de planilhas, etc. E por conta da teoria geral da administração, muitos desses termos eles são em inglês, porque eles vieram lá no começo. Então, a partir disso, a gente se depara com algumas situações, tanto dentro do mercado de trabalho como fora. Foi por meio do Instituto Municipal de Desenvolvimento de Recursos Humanos, o INPA, que Tamires se deparou com uma nova realidade. Pôde começar a ter contato com outras pessoas, ampliar a mente e abrir caminho para novos sonhos. Antes de eu começar o INPA, eu nunca pensei em fazer um intercâmbio. Mas logo após eu comecei a estudar o inglês e o italiano, eu hoje em dia já penso, já tenho plano, já comecei a me organizar para futuramente fazer um intercâmbio, para futuramente viajar, conhecer esses países que atualmente estou estudando a língua. Ou seja, tem um papel fundamental, é tão importante quanto descobrir a sua profissão futuramente, sabe? A Prefeitura de Fortaleza lança semestralmente, por meio do INPA, seleção pública para alunos que desejam ingressar em um dos 7 idiomas ofertados. O Centro de Línguas conta com mais de 3.000 alunos matriculados que são submetidos a uma metodologia baseada nas 4 habilidades. Nossos alunos, ao final do semestre, que são 7 semestres no curso de língua estrangeira, eles vão ter a audição, a fala, a escrita e a leitura. Então, são as 4 habilidades que são trabalhadas durante os 7 semestres para que os nossos alunos saiam aptos, né, a ter as 4 habilidades: a se comunicar, a ouvir, a escrever e a ler no idioma que ele cursou durante os 7 semestres. Segundo Laíse, há pesquisas que comprovam o quanto o domínio de outra língua pode ser fundamental para se qualificar profissionalmente. No caso de Tamires, que cursa 2 idiomas, as chances se multiplicam, segundo ela. Quem faz um idioma tem uma chance, vamos supor, 10%. Quando você for segundo idioma, você já aumenta muito mais a sua chance. E um terceiro, e assim vai. O diferencial no idioma e na qualidade também, né, obviamente, do idioma que você faz é um diferencial muito grande hoje em dia. E essa frase que ela falou é essencial, é a qualidade do curso que você está fazendo, né? Isso. Hoje a gente vê também no mercado centenas de cursos, né, para a língua, porque a gente já vê passando com o passar dos anos essa necessidade de ter uma segunda língua, né? Antigamente a gente falava que era ter um nível superior, aí depois foi uma pós, aí depois curso de informática, né? Para quem é mais antigo, aí vários cursos datilografia que eram, né, datilografia, e agora a gente tem essa língua aí que faz parte, na verdade, ele cresceu tanto essa necessidade pela língua que ela está desde as escolas, né, tipo, do ensino fundamental, do ensino infantil, hoje já tem essa procura, né? Exato, as escolas bilíngues, né, que eles já começaram nas escolas da cidade já temos e em outros estados também, e focar esse estudo de uma língua estrangeira. No caso das escolas, mais o inglês e também o espanhol, mas a partir daí o aluno vê a necessidade, a partir do 9º ano, do médio, ele vê a necessidade de fazer um estudo mais aprofundado, né? Porque não é só gramática, como a Laíse falou, a gente não estuda só a escrita e a leitura, a gente tem que sair falando e compreendendo o que o outro fala. Então, esse momento em que o nativo fala com você e você compreende,
é assim, é algo magnífico, né? Então, eu também sou professora de língua estrangeira, sou professora de língua italiana, já há 25 anos. Muito legal. Né? Então, assim, a língua italiana, para mim, que trabalhei e trabalho hoje na gerência, e das demais línguas, elas trazem para os alunos esse bem-estar. Com certeza. Quando eles finalizam o 7º semestre, nós fazemos uma festa de conclusão, né? E aí eles apresentam, eles dançam, eles cantam. É esse momento assim, muito, muito importante da entrega, satisfatório da entrega do certificado. E muitos deles, no dia da conclusão, eles dizem: qual é o próximo idioma que eu vou fazer? Muito e eles legal. Voltam a fazer o idioma no Centro de Línguas, com certeza. Isso é muito importante, assim, é muito especial para o aluno entender que esse conhecimento não precisa parar ali, né? Que ele vai ter ainda aí uma gama de... A partir daí é o início da caminhada. É a porta, né? A porta de entrada, literalmente, não só para oportunidades de trabalho, mas de conhecimento, de cultura. Visão de mundo, né? Visão de mundo, você certeza. Conhecer a cultura de um outro país, saber como é que ele lida com determinada coisa, como é que foi a história dele. Claro, sempre passando pela nossa história, né? A gente precisa conhecer a nossa para conhecer a do outro, né? É verdade. Então, a gente sempre fala isso. Mas a gente sempre consegue fazer com que o aluno perceba essa necessidade e o quão é importante para o seu crescimento intelectual, acadêmico, quem quer fazer um outro curso ou quem quer aplicar na sua atividade de trabalho. Então, é muito importante isso. Muitas empresas chamam alunos que já têm esse perfil, né, de ter uma língua estrangeira para trabalhar, para fazer a comunicação, porque nem todo mundo domina. Então, como o aluno a partir dos 14 anos, que é o início, né, no Centro de Línguas, eles entram com 14 anos. Claro que não tem limite de idade, né? Nós temos alunos com 60 anos, então. Isso é muito importante porque a partir do momento que eles entram, eles veem que realmente é necessário, que realmente é importante. O papo tá bom, mas a gente vai para um rápido intervalo e a gente volta já. O tempo de aprendizado varia de acordo com a dedicação aos estudos, a prática e as características pessoais do estudante. Mas para quem quer ver os resultados e para que eles sejam positivos, é fundamental que ocorra a imersão da língua estrangeira por meio de materiais específicos, metodologia adequada e a orientação de profissionais qualificados, seja em cursos oferecidos no Brasil ou no exterior. Né? A gente estava falando justamente disso, que tem vários cursos hoje de inglês ou de outras línguas, né, para a pessoa estudar e tudo mais, mas existe esse diferencial que não é só saber se virar, né, a pessoa precisa ter esse conhecimento de a pessoa ouvir e ela entender exatamente o que a pessoa está falando, né, até porque a gramática do português já é muito complexa, né, então quando vem esse conhecimento, dependendo da idade, fica até mais difícil, né. Sim, com certeza. Então, assim, a gente sempre costuma dizer que a língua portuguesa como base para estudar uma outra língua estrangeira, não que você vá usar comparativamente sempre, né? Como é que diria isso em português? Porque não vai dar certo, né? Não vai dar certo. Então, a ideia é que você se livre um pouquinho da sua língua nativa e tente essa imersão na língua estrangeira. Então, essa imersão na língua estrangeira é importante porque você começa do zero, você vai ser alfabetizado na língua estrangeira. E como tal, você vai também ter conhecimentos a mais sobre essa língua, sobre esse país. A cultura é importante. No Centro de Línguas, né, puxando um pouquinho a sardinha, no Centro de Línguas nós realizamos festas, né, das nações, onde todos os alunos participam, e aí ele apresenta um festival de gastronomia, apresentação de eventos com culturas como dança típicas do país, e assim, e várias outras coisas que a gente pode, até mesmo conhecendo mais a história, né, da civilização daquele país. E aí não é só você se virar, né? Todo esse contexto de aprendizagem, ele vai te fazer conversar com o nativo de igual para igual. Mas aí você vai só falar com ele, tchau, como está? Não vai parar por aí. Então, é verdade. As outras coisas vão progredindo e é por isso que nós fazemos nosso método é comunicativo. Mas aí você não vai só comunicar oralmente, você vai escrever, você vai ler, você vai ouvir. Então, tudo isso ele tem que ser de forma responsável, metodológica, é tanto que a gente tem um trabalho muito grande com a escolha do método. E sempre aquele método não está adequado para o nosso aluno, porque também depende da clientela, né? Então, nós temos alunos que, vou falar do italiano, porque assim, nesse momento, nós tivemos 2 viagens programadas por ele para a Itália. Eles fizeram um grupo, claro, com a nossa assessoria, com a assessoria do INPA,
Esses alunos foram, né, claro, custeando, no caso, passagem, a estadia lá, mas essa parceria com um curso na Itália é importante, até porque o aluno vai e conheça dal vivo, como a gente diz, né, pessoalmente todo aquele país e tudo aquilo que eles viram, comprovando, né, que estudaram aquilo ali e no país onde eles amam, né, amam como os alunos do inglês, do espanhol, que tem assim, são apaixonados pela cultura desses países. Com certeza. Pegando a cultura por si só já é um gancho interativo importante e fundamental, Sim. né? O que mais que o IMPAR traz, né, no Centro de Línguas para trazer mais interatividade para essas aulas? Pronto, nós usamos os métodos audiovisuais, né? Usamos também a parte de vídeos, todos os nossos métodos contêm essa interatividade com o aluno, né? Atualmente nós estamos também com aulas online, né, devido ao período da pandemia. Continuamos com nossas aulas e assim, além da sala de aula, esse momento, né, porque a gente passa por um momento globalizado, onde a gente precisa aumentar cada vez mais nossos conhecimentos. Então a língua, ela nos possibilita mergulhar nesse mundo e trazer mais conhecimentos, mais, vamos dizer assim, conseguir se inteirar no idioma de uma forma bem mais profunda, né? Não é assim, eu só vou estudar a gramática, vou ler um texto e vou saber interpretar aquele texto, não. Nós temos alguns cursos de extensão, que são os instrumentais, né? Nós temos alguns cursos fora a língua estrangeira, como curso de Libras, mas nós temos uma gama de coisas, curso de conversação também, que são cursos com nativos, né, que a gente oferta, quando existe aquela procura, a gente também faz essa oferta. Então, a gente procura sempre estar melhorando essa nossa oferta, né, dos serviços, para que o aluno utilize desse material para que ele possa progredir intelectualmente. A gente sabe que cada pessoa é diferente, né? Mas a gente pode dar um tempo, assim, de quando mais ou menos os alunos ficam aptos, né, naquela língua que ele está estudando? Pronto, nós trabalhamos com 7 semestres. Mas assim, a gente fazendo assim uma análise bem crua, a partir do 4º para o 5º semestre, esse aluno já está falando bem, está se comunicando bem. Claro, o 3º ele é o médio para a gente, né? Então, 1º, 2º, 3º. Mas a partir do 4º é para ele já estar apto a conversar, a escrever, né? De uma forma satisfatória, efetiva, produtiva, com uma outra pessoa desse mesmo idioma. O 7º semestre já sai fluente na língua. Né? É tanto que a aprovação dele depende de uma prova escrita e de uma prova oral e uma prova de auditiva. Então, nós temos, no Centro de Línguas, nós fazemos 4 avaliações por semestre. Né? Então, nós fazemos uma escrita, uma oral com uma auditiva e na segunda metade do semestre também. Então, no 7º semestre, essa avaliação ela é bem mais rigorosa, porque o aluno precisa realmente estar fluente na língua. No final da nossa apresentação, da festa de conclusão dos alunos, eles fazem um discurso. E tem que ser... E faz o discurso na língua estrangeira. Então, assim, é muito... sem pressão, né? É muito bonito de ouvir. E os professores desses alunos ficam ainda mais orgulhosos, lisonjeados, né? Com certeza. E falando justamente dessa equipe, né, dos profissionais que trabalham lá no IMPAR, eles passam por algum curso? Como é que funciona esse processo seletivo de escolha? Porque tem que ser profissionais altamente qualificados, porque a gente está falando de 7 semestres para trazer esse conhecimento para um aluno que às vezes vem cru, nunca nem teve contato com a outra língua. Pronto. Né? Nós temos professores efetivos da prefeitura, né, que estão à disposição do Centro de Línguas, professores de inglês, espanhol, francês, no caso o italiano também. Né? Todas as línguas têm, só não japonês e alemão, né? Porque nós temos assim, não temos na prefeitura, nunca tivemos esse concurso para essa língua. Né? Para você ter uma ideia, nós tivemos esse último concurso agora para a seleção de substitutos. Eles se formam, trabalham em outras instituições e fazem uma prova de seleção. Essa prova de seleção, claro, tem o currículo e também tem uma prova oral. Então, o professor passa por uma seleção também, claro. A cada vez que precisamos aumentar o nosso contingente de professores, a gente faz uma nova seleção a cada 2 anos, quando necessário. Entendi. Muito bacana. E também eles precisam estar seguros do conteúdo, Sim. né? Assim, tem línguas que são mais fáceis, digamos assim, de se encontrar profissionais da área. E tem outras que já são bem mais difíceis, né? Sim, nossos profissionais são muito bem qualificados. Nós temos professores doutores, professores mestres, professores especialistas, né, que trabalham em outras instituições, estão sempre se
também, como os alunos, eles também estão sempre se reciclando, aprendendo, porque a gente nunca sabe de tudo, né? Está sempre aprendendo. Às vezes a gente aprende com o próprio aluno. Com certeza. Às vezes o aluno na parte de informática está à frente da gente, né? Então a gente tem que acompanhar também. E a mesma coisa, o aluno está sempre se motivando. Muitos deles viajam para esses países e fazem cursos, né? Existem várias bolsas também que a gente fica sempre pleiteando, ou seja, a gente está sempre em movimento, está sempre querendo melhorar para que dê o melhor também para os nossos alunos. O conteúdo por si só já é muito dinâmico, né? Muito Não tem dinâmico. como ser uma coisa estática, né? Ele precisa desse movimento de aprendizado, né? Com certeza. E esse, igual você falou, né? Você aprende de informática, ele aprende isso, vai trocando, né? né? Essa troca de experiências é muito importante, né? Muito rica, como você falou, tanto para o professor como para o aluno, porque a gente vai aprendendo com o professor também, como aluno, e vice-versa. Então, essa troca é muito importante, né? Essa troca ela é fundamental. E esse conhecer que o professor repassa para o aluno, ele sabe que isso vai ter uma repercussão muito grande lá na frente para ele. Muitos alunos vêm para o Centro de Línguas agradecer a gente a oportunidade, né, por ter aprendido, que com isso está hoje no lugar que está. Então, a gente tem muito esse retorno desses ex-alunos que vêm, ou vêm para estudar uma nova língua, ou vêm para dizer que estão bem. As duas já são ótimas, né? Já são bem gratificantes. Bem gratificantes. E você estava falando da importância da metodologia, né, nesse ensino, em toda essa dinâmica, né, que a gente vem conversando até agora. O INPE, ele tem uma metodologia própria? Como é que funciona? Não, nós temos a única, vamos dizer assim, a única língua, que é a língua materna, que é a língua portuguesa, que nós temos um material fabricado, vamos dizer assim, produzido por professores do Centro de Línguas, professores de língua portuguesa. Então, o nosso material de língua portuguesa são 5 apostilas, porque nós temos 5 semestres, e aí nós trabalhamos, porque a nossa língua portuguesa, a gente trabalha gramática realmente. A gente não trabalha interpretação, a gente trabalha gramática. O aluno que vai para o Centro de Línguas estudar língua portuguesa, ele sabe que ele vai aprender gramática, né? Vai aprender sobre sintaxe, sobre morfologia e assim por diante. Vai resgatar tudo que ele não aprendeu para trás. Tudo que ele não aprendeu, ele vai sair resgatando nesses 7 Porque não semestres. tem aquele aluno que diz assim, não aprendi nada em língua portuguesa. Ele estudou, mas não aprendeu nada. É mentira, às vezes, né? Você sabe um pouquinho. Um pouquinho assim, né? Um joguinho, né? Os nossos outros materiais de língua estrangeira, geralmente eles são importados. Entendi. Muito bom. Porque a gente avalia, né, os professores, geralmente quando a gente vai mudar um livro, a gente tem sempre uma turma piloto, e aí nós vemos várias metodologias e aí escolhemos aquele que mais se adequa à nossa clientela. Mesma coisa com as demais línguas. Então, a gente tem uma certa assessoria desses representantes de livros, né, representantes dessas editoras aqui no Brasil, e aí a gente conversa e vê o melhor método a ser aplicado. Ele precisa fazer com que o aluno, ao terminar um primeiro semestre, ele esteja apto a ir para um segundo com um pouco mais de aprendizado, um pouco mais de influência. Esse avanço gradual, né? Esse avanço tem que existir, porque se ele usa um método em que o primeiro semestre, o segundo, ele sai igualzinho, a gente vê que isso não é. Ou, às vezes, o método ele é muito profundo e ele não se aprofunda no que é realmente necessário naquele momento. Então, pode ser que haja também esse momento de descompasso, né? Então, geralmente, a gente tem que ver um semestre com aquele livro, aquele produto piloto, aquela metodologia, para que a gente possa adotar ou não. Aí fica a cargo dos professores escolherem. Muito bom. A gente vai para um rápido intervalo e a gente volta já. O aprendizado de língua estrangeira destaca-se como um diferencial e grande relevância para todos que desejam estar preparados para enfrentar os desafios e encontrar maneiras de promover o seu crescimento pessoal e profissional em meio à globalização. A Prefeitura de Fortaleza, por meio do INPA, lança semestralmente seleção pública para alunos que desejam ingressar em um dos 7 idiomas ofertados. Os interessados devem ter concluído ou estar cursando no mínimo o 9º ano do ensino fundamental e ter a idade mínima de 14 anos completos. Muitas portas abertas, né? Na verdade, muitas portas se abrem quando
quando vem essa segunda língua, terceira, né? E a gente estava falando dessa importância de se começar o quanto antes, né? Exato. Então você pegar também, apesar de não ser uma criança, com 14 anos ele está naquele momento fresco de conhecimento, né? Digamos assim, não tem aquela quantidade de preocupações que um adulto tem, né? Então fica bem mais fácil esse aprendizado. Com certeza, é um momento muito importante, até porque ele também define nesse momento o que pelo menos pensa em fazer, né, profissionalmente, ou o que ele vai querer estudar. Então, isso ele passa a ter na língua estrangeira também uma opção de, pronto, é por aqui que eu vou começar. E ele com certeza, com essa mente mais fresca, com essa possibilidade de aprender de uma forma lúdica, porque no Centro de Línguas nós temos a metodologia que é aplicada com o livro didático, nós temos livros paradidáticos que eles também leem, onde nós vamos ter um debate sobre esse livro em um momento, né, um momento do semestre, como uma prova oral ou como um debate de sala de aula. Então, assim, são vários ganchos que eles vão pegando durante esse aprendizado que faz com que ele, puxa vida, isso é importante para mim. Lá na frente ele utilize em algum momento da sua vida, ou até mesmo na sua vida escolar ou na sua vida universitária, ele também vai, nesse momento ele vai utilizar. Porque ele vai ler autores no próprio idioma, que é muito importante, né? Claro que nós temos livros traduzidos, mas muitas vezes já é provado que você lê um livro no próprio idioma, você ganha muito mais. Porque você está ouvindo do autor o que ele quis dizer. Eu não estou ouvindo o que é que o tradutor. Pelo amor de Deus, longe de mim dizer que o tradutor não está apto a fazer isso, não é isso. Mas é muito mais proveitoso, é muito mais produtivo ler um livro em seu próprio idioma. Com certeza, ainda mais quando a sua meta é saber, né, e compreender e ter fluidez dentro daquele idioma, Claro, né? Então, é mais uma ferramenta. É mais uma ferramenta, Isso. né, de informação, né? Igual você falou, tem os livros, tem os aspectos que são importantes para trazer para dentro da rotina desse jovem, por exemplo. Exatamente. Então, esses aspectos, eles são trabalhados, né, até falando em filmes, né? São vários filmes em língua estrangeira que trazem um aspecto da linguagem, do modo de dizer daquele país, né? Nós temos expressões idiomáticas que são maravilhosas, né? Que a gente até peca ao querer traduzir, porque elas são muito lindas naquela língua. Então, eu sou apaixonada por língua estrangeira, né? Então, eu vejo, através dos meus alunos e da experiência dos demais professores, né, do Centro de Línguas, que esse enriquecimento, ele é diário, né? A partir de uma nova unidade daquela metodologia, ele vai aprendendo coisas novas e ele vai aplicando isso, né? Ou a médio ou a longo prazo, ele vai aplicar. Uma hora ou outra ele vai precisar. Utilizar. Não tem como, né? Não tem como ficar alheio ao aprendizado, Exatamente. digamos assim. E falando dessa questão de aprendizado, hoje o IMPA conta com quantos alunos matriculados? Nós temos mais de 3.000 alunos. Eu vou dizer assim, porque a gente está no retorno da pandemia para as aulas online, a gente teve alguns trancamentos, mas em torno de 3.000 alunos matriculados. É muito, né? E falando assim, eu sei que você é professora de italiano, né? Não vale puxar a sardinha Não vou ao seu puxar, lado. meus amigos sabem que eu não puxo. Mas dentre os cursos ofertados hoje, qual que é assim o que os alunos mais buscam lá dentro do IMPA? Não, vocês sabem que o inglês sempre tem a hegemonia quando se trata da busca para uma língua estrangeira. A gente sabe os N motivos que nos levam a isso. Mas o espanhol tem uma grande procura. A língua portuguesa, gente, é muito procurada. É mesmo? Muito procurada. Nós temos muitos alunos de língua portuguesa. E aí você vem, o francês também por vários... Assim, e os alunos, eles vão tanto pela necessidade como pelo prazer de estudar aquela língua. Então, assim, os alunos de francês, amam a língua francesa, amam... Então, assim, você tem sempre alguns motivos fora também do mercado de trabalho. Claro que o mercado de trabalho está lá, né? Aparecer a oportunidade, ele vai utilizar aquela língua estrangeira. Agora, que eu tenho alunos que buscam inglês por uma necessidade e também por prazer, né? Não estou dizendo que só pessoas que vão usar o inglês no mercado de trabalho, mas o espanhol é muito procurado, né? O caso da língua portuguesa também, pessoas que são concurseiras, né? Que têm que trabalhar muito bem a língua portuguesa. Eu já ia perguntar justamente isso do português. Você falou que ela é muito procurada. Sim. As pessoas que buscam esse conteúdo é voltado para o mercado de trabalho, para esse anseio de passar num concurso público. Por isso que a busca é tão grande. É muito grande. E um público mais velho, no caso?
Temos de todo, como eu te falei, do 14 aos 70 anos, né? Mas, assim, eu acho que você falou um ponto importante. Eu acho que a média da língua portuguesa, ela é um pouco o pessoal mais maduro. Posso dizer assim. Mas isso não impede que os mais jovens procurem, porque tem o Enem. Sim, verdade. Né? Então, você está pegando dois pontos, né, importantes na vida, na faixa etária dessas pessoas. Então, eu não posso nem hoje generalizar que eu tenho mais gente jovem para essa língua ou para essa língua. Porque, hoje em dia, a busca do conhecimento, ela está em todas as idades, em todas as faixas etárias, né? Dependendo da sua necessidade e prioridades. Com certeza. E igual você falou, assim, a pessoa, quando ela tem oportunidade de... Você falou que você posso me matricular em um e depois de um tempinho eu posso tentar um outro, né? Pronto. Então, automaticamente, acredito que a pessoa não fica só em um curso, não, né? Não fica, não. Nós temos alunos que eles fazem... Eu fiz uma seleção em 2020.1 para a língua inglesa, naquele horário de 7 às 9 da manhã. No semestre seguinte, eu quero fazer língua portuguesa. Eu vou só adequar meu horário e a minha disponibilidade de tempo. Eu faço a segunda seleção e posso concomitantemente fazer os dois. Então, eu estou no segundo semestre do inglês e vou para o primeiro semestre de português. Então, isso é perfeito. Eu vim conversando com a Amanda e nós falamos de um aluno que estava estudando 6 línguas. Meu Deus. Ele passou esse aluno só estuda? Não, ele trabalha também. Trabalha. Isso que é força de vontade, né? Nós temos alunos que estudam, como o caso da Tamires, que deu a entrevista, ela estuda 2 línguas estrangeiras. E assim, a gente tem uma média de 2 línguas, ou aqueles terminam uma língua e fazem uma outra. Então, tem muitos alunos que já fizeram 5 idiomas. Nossa, no centro de línguas. Vai terminando uma e começando uma outra. Então eu também vou te dizer que eu estou querendo esse centro de línguas para também aprender, porque é muito bacana. Bom, eu quero agradecer a sua presença aqui, né? Espero que tenha incentivado os jovens, né, que estão nos acompanhando para entender a importância de ter essa segunda, terceira língua, né? Isso. Não é uma coisa difícil, né? O conhecimento está aí para ser explorado, né? Vivenciado em diversas formas. Então, muito obrigada pela sua presença. Muito obrigada a você por poder ajudar e divulgar, né, a importância da língua estrangeira para esses meninos e para esses as pessoas que são mais maduras, mas também estão sempre procurando. Também está querendo. Procurando, né, através de mais conhecimentos ou por curiosidade, vem ajudar com a gente. Muito bacana. Bom, a gente vai ficando por aqui e no próximo bloco a gente vai conversar com o Procon. Então fique aqui que a gente volta já.